Números capítulo 14, versículo 20. Números 14, 20. Você já conhece a passagem, mas eu quero só trazer a introdução dessa história para você compreender o que, de fato, o apóstolo de Hebreus estava especificando para o povo dos hebreus. É necessário que a gente entenda o contexto da história. Amém? A gente vai ler, depois eu vou explicar para vocês, para que a gente possa compreender o que a palavra está querendo mostrar para a gente. Números capítulo 14, versículo 20. A gente vai falar sobre o castigo dado por Deus. Não tem como escapar disso, né? Acho que quase todo culto Deus mostra uma palavra de exortação para a igreja e não tem como fugir disso. Se você ler a Bíblia dentro de um texto, você vai conseguir absorver qualquer coisa para vocês da maneira que vocês imaginam. É como a gente sempre fala. Claro que está em Deuteronômio, que Deus colocaria o povo por cabeça e não por cauda. Aquela coisa toda que a igreja que quer agregar os seus praticamente simpáticos que sentam na cadeira, eles vão falar de fato aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas quando você se torna e volta ao contexto da história, você vai ver que não está falando nada disso. Deus sempre, através do contexto da história, Ele mostra especificamente a vida do povo dele, daqueles que Ele o chamou, o que de fato o povo fazia e o que de fato Ele queria fazer com o povo. Porque, como diz o ditado, toda ação tem uma reação. Nós sabemos que a ação do pecado gera a reação da ira de Deus. A gente sabe disso. A gente pregou nessa quinta sobre o castigo também de Deus caindo sobre o povo de Jeremias, o povo de Israel. Esse aqui são os hebreus, o povo que foi liberto da escravidão, um povo que teve uma chance de se libertar da escravidão quando Deus tira, dá uma oportunidade para o povo entrar na terra prometida, mas a desobediência trouxe a esse povo um outro rumo. Olha o que diz aqui Números 14, 20. O castigo dado por Deus, tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra. Eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes. Ou seja, colocaram à prova quantas vezes? 10 vezes. E não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra prometida que espiou, e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes por minha vida, olha Deus falando, dize-lhes por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo um censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto.
segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós a vossa iniquidade. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Amém? A gente conhece essa história e a gente entende que quando Deus usa Moisés para libertar o povo da escravidão, isso já é o êxodo, a saída do povo do Egito. Quando o povo sai da escravidão e está em caminho no deserto, a Bíblia diz que o povo começa a colocar Deus à prova. O povo falava: Moisés, nós temos fome. Moisés se coloca diante de Deus, ora para Deus dar comida ao povo, no outro dia desce o maná. O povo falava: Moisés, nós temos sede. Moisés batia com o cajado na rocha, saía água e saciava a sede do povo. Moisés, nós temos frio. À noite, Deus se manifestava com uma coluna de fogo, guiando o povo no deserto. Quando o deserto, você sabe que à noite é menos 10 graus, e durante o dia é mais de 40 graus. Então à noite Deus protegia com uma coluna de fogo, para proteger o povo do frio. Durante o dia, Moisés, está muito calor, nós iremos padecer no deserto. Deus, com a sua glória, descia com uma coluna de nuvem para proteger o povo do calor, fazendo uma sombra para que o povo pudesse peregrinar no deserto. E a palavra mesmo diz que neles os seus sapatos não se desgastavam, as suas roupas não se envelheciam. Então Deus, no meio do deserto, quando o povo pensava que Deus tinha se esquecido deles, Deus realizava as maravilhas, os sinais e os prodígios, e mesmo assim o povo colocava Deus em prova. Para a gente compreender o motivo de Números 14 e 20, é necessário entendermos o contexto da história, da saída do Egito. Quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito através de Moisés, ele promete colocar o povo numa terra boa, que emana leite e mel. Ele fez essa promessa. Deus prometeu: olha, ô Moisés, eu vou dar aos seus filhos, os filhos de Israel, assim como eu jurei aos nossos pais, eu vou colocar vocês numa terra boa. Deus fez esse juramento. Se Deus prometeu, não importa o que eles iriam passar no caminho. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. É como a gente sempre fala, toda a promessa de Deus que foi dada a nós, não importa o que nós passamos, Ele é fiel para cumprir. A palavra mesmo fala isso, que seja todavia o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então Deus cumpre com a palavra. Ele prometeu colocar o povo numa terra boa. E por esse motivo Deus ordena a Moisés que levante um principal de cada tribo. Existia 12 tribos. Aquela tribo que quando Moisés vai ao seu sogro, pede uma orientação, e o seu sogro fala: Moisés, levanta um cabeça de cada tribo para te auxiliar. E quando eles estão indo em direção à terra prometida, Moisés pega esses 12, chama esses 12, e esses homens são enviados à terra de Canaã para espiar a terra, para ver se a terra é boa, para ver se a terra ela é habitável, se o lugar que eles vão entrar é habitável, se o lugar que eles vão entrar é a terra de muito povo ou pouco povo, se o povo daquele lugar é forte ou é fraco. Ou seja, eles vão entrar para analisar a terra. Ficaram peregrinando em Canaã durante 40 dias. A Bíblia diz que Josué, Caleb, juntamente com os 10, começam a andar na terra. Eles observam os frutos. Era temporada de uvas e figos. O fruto era tão bom que a Bíblia diz que os homens tinham que carregar em 2 um cacho de uva. A gente vai no mercado, a gente compra um cacho e consegue pegar pela mão, não é? Aquele tempo não. A terra era tão boa que eles carregavam com um pedaço de pau nas costas e tinham que carregar um cacho que era maior que eles. De tão pesado, de tão boa que a terra era. Ou seja, Moisés falou assim: olha, vão lá ver se a terra é fértil, se a terra é estéril e se havia matas. Então eles vão. Assim subiram para espiar a terra. Só que a terra na qual Deus prometeu era tão boa ao ponto de eles observarem um fruto bom. Só que naquela terra, quando eles estão peregrinando, quando eles estão passeando pela terra,
Josué, Caleb e os 10, eles trazem um relato da terra para Moisés e Arão e toda a congregação. Eles fizeram um relato, falam para Moisés e Arão e toda a congregação: olha, a terra pela qual nós observamos é uma terra muito boa. Eis aqui o fruto. E eles colocam o fruto diante da congregação. Aí, quando Josué e Caleb mostram os frutos, os outros 10 falavam assim: olha, o povo que habita na terra é poderoso, as cidades são muito grande. Ali também nós vimos os filhos de Anak, nós observamos os amalequitas que habitam na terra de Negueb, nós observamos os heteus, os jebuseus e os amorreus que habitam nos pés das montanhas, nós observamos os cananeus que habitam ao pé do mar, na ribeira do Jordão. Então os dois, Josué e Caleb, trouxeram a essência da terra, de uma terra boa, que emana leite e mel, um fruto bom. Porém, os 10 estavam trazendo problema. Lá tem gigante, tem nefilins, tem todo tipo de povo que é muito maior que nós, e nós, pelas nossas forças, nós não podemos habitar, porque nós somos como gafanhoto à vista deles. Ou seja, os homens continuaram dizendo: não podemos subir contra esse povo, porque eles são muito mais fortes que nós. E diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que havia espiado. Diante dos filhos de Israel, eles começaram a defamar a terra que Deus pediu para que eles pudessem espiar, que era justo essa terra que Deus iria dar para eles. Naquele momento em que os 10 estavam murmurando, Caleb fez calar o povo. Caleb mandou todo mundo calar a boca. E a congregação toda ficou em silêncio. E Caleb falou assim: olha, subamos animosamente e possuímos a herança, porque com certeza, certamente prevaleceremos contra ela. Caleb fez todo o povo calar a boca. Caleb fez todo o povo ficar em silêncio, porque Caleb não estava suportando ouvir a murmuração dos 10. Depois que o povo ouviu o relato dos 10 homens, toda a congregação se levantou contra Moisés, contra Arão, e a Bíblia diz que eles queriam apedrejar Moisés e Arão, queriam apedrejar. Todos os filhos de Israel murmuraram naquela noite. A Bíblia diz que eles se levantaram, gritaram e choraram a noite toda. Choravam a noite toda, de desespero, de lamento, porque aqueles 10, de vez de observar a terra boa, observaram os problemas, os gigantes, os amorreus, os nefilins. Ou seja, o povo de Israel falava: porque nos trouxe o Senhor a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam como presa? Não seria muito mais fácil nós voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Coré, ele levanta um grupo de pessoas e fala assim: olha, vamos levantar um capitão para que a gente possa retornar ao Egito. A Bíblia diz que o povo, os israelitas, sentiram vontade de voltar para o Egito, sentiram saudade da cebola, do pepino, daquilo que eles estavam praticamente na sua escravidão, recebendo como recompensa. Eles se levantam contra Moisés, se levantam contra Arão, e Josué disse: se o Senhor se agradar da gente, se o Senhor se agradar da gente, de nós então Ele fará entrar na terra que Ele nos prometeu. Mas Deus tem que se agradar da gente. Se Ele não se agradar, nós não vamos entrar. Olha a fé de Caleb e olha a fé de Josué. Caleb disse assim: olha, subamos animosamente e com toda certeza possuímos por herança. Josué disse: olha, se Deus se agradar da gente, Ele vai colocar a gente lá dentro. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, Josué falava. Naquele momento Moisés intercede pelo povo, tentando acalmar a ira de Deus, que iria cair contra os rebeldes, fazendo Deus lembrar de toda a sua promessa que Deus fez para aquele povo. Moisés tenta trazer à tona toda a promessa. Senhor, se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, como fica a história do Deus que libertaria o povo da escravidão e colocaria na terra prometida? Moisés orava a Deus. Moisés tentava trazer à tona a mente de Deus a sua promessa. E como é triste pensar que dos 600 mil homens de guerra
que foram contados no princípio, só restaram 2, que foram Josué e Calebe. Pensa comigo, mais de 500.000 de pessoas que foram mortos no deserto. Seus cadáveres consumidos no deserto pelas bestas feras. 600.000 pessoas, mais de 500.000 de pessoas que morreram por causa da sua rebeldia. Só restaram 2, Josué e Calebe. Todos os demais foram reduzidos ao pó, sepultados na areia do deserto. Todos os demais. Não houve dos 600.000 rebeldes alguém que ficasse vivo para contar a história. Não houve desse número de 600.000 quem houvesse vida para dizer: podemos observar a terra prometida, que Deus deu por herança. 10 daqueles somente entraram para se deliciar daquilo que foi preparado para eles. Mas a rebeldia deles, a instância, o desejo de cumprir o seu próprio coração, porque não foi uma vez, não foi 2 vezes, foi mais de 10 vezes que o povo coloca Deus à prova. Por essa maneira que a ira de Deus emplacou, destruiu aquele povo, ao ponto daquele povo com os seus próprios filhos caírem no deserto e os seus cadáveres não conseguirem nem ao ponto de se achar. O que a própria palavra mesmo diz: até os seus cadáveres não serão achados, serão consumidos pelas bestas feras. Vocês acham que Josué e Calebe não tinham filhos? Tinham ou não tinham? Entraram na terra? Não entraram. Até Josué e Calebe, pode ver, Josué e Calebe, somente os 2 entraram. E o resto? O que aconteceu com o resto? Morreram pela rebeldia. Somente Josué e Calebe permaneceram, somente os 2. Os 2 homens de fé, simples, ficaram para receber o galardão por causa da obediência. 600.000 receberam o galardão de morte por causa da desobediência. Os 2 foram por causa da obediência. Quanto aos incrédulos, seus cadáveres caíram no deserto, foram devorados. Ou seja, como isso é solene e cheio de instrução para nós nos dias de hoje. A incredulidade impediu a primeira geração de entrar na terra prometida e ocasionou a morte no deserto. A primeira geração de filhos de Deus, eu estou falando dos filhos de Deus, porque foram contados como os filhos de Deus, Israel era contado como um filho de Deus, mas pela desobediência, pelo desejo do coração, Deus fez com que fossem fulminados no deserto e mortos, tanto homens, mulheres e criança. Esse é um fato em que o Espírito Santo baseia um dos avisos mais penetrantes encontrado em todos os volumes inspirados da palavra da verdade. E essa mesma história, pastor, mas está no Velho Testamento, isso não acontece mais. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz aqui. Hebreus 3, 7. Lá no finalzinho da Bíblia, olha o que fala. Você vai ver que é tanto quanto aquele tempo foi para aquele povo, é para a gente hoje. É para os nossos dias de hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus, todos acharam, gente? Olha só, vamos ler junto. Hebreus 3, 7 diz assim: assim, pois, olha o que o autor de Hebreus diz. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, não está falando amanhã, está falando quando? Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração, e disse: esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Olha o que o autor de Hebreus fala. Tende cuidado, irmãos, isso é para a gente hoje. Jamais aconteça haver em qualquer de vós, em nenhum de vocês, um coração perverso, coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos o Senhor? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E aí? É só para aquele povo? Ei, gente? Ei, pessoal? Ou é para a gente hoje também? Veja bem que o autor de Hebreus, ele dá uma alusão do que está falando aqui, e falando assim: olha, não sejais como foram os nossos pais no deserto, no dia da provocação. Não sejais como eles. Não endureçais os vossos corações. A palavra mesmo diz: não endureçais quando ouvires a voz do Espírito Santo, ou seja, através da palavra que é apregoada, o Espírito de Deus falando através do pastor, através dos ministros da palavra. Nós não devemos endurecer o nosso coração. Não sejamos como eles, incrédulos, perversos de coração. A palavra diz que eles não entraram no descanso de Deus. O profeta ou o autor de Hebreus diz a mesma coisa. Olha, nós temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda a parecer que algum de vós tenha falhado. Falando para o povo de Hebreus: olha, pessoal, vamos suceder, ou seja, vamos analisar a mesma questão do livro de Números, o que aconteceu no tempo de Moisés, que não entraram na terra prometida, no descanso, pode estar acontecendo com vocês também. Vocês possam estar falhando da mesma maneira que eles falharam, do mesmo jeito que eles falharam, pela incredulidade, pela perversidade do coração, pela ignorância. Foram 10 vezes que aquele povo pecou contra Deus. Deus falou no começo de Números 14, 20, eu os perdoei, sim ou não? Eu os perdoei. Olha, mas eu os perdoei de tal maneira que ao ponto não conseguiu mais suportar a iniquidade daquele povo. Não conseguiu mais. Aonde que caíram no deserto, desfaleceram no deserto, não tiveram um sepultamento justo, não tiveram um funebre justo, meu Deus. O próprio autor fala para a gente hoje: nós também temos um descanso preparado para o último dia. A palavra mesmo diz que Deus nos preparou um descanso, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor. O povo de Deus, os gentios dessa geração, aqueles que foram escolhidos da mesma maneira, também têm separado para si um dia de descanso. Se o povo de Deus considerasse essas coisas no secreto da sua presença e na luz da sua palavra, meu amigo, então verdadeiramente nós conheceríamos o melhor e apreciaríamos plenamente quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Nós poderíamos presenciar, apreciar a promessa de Deus sobre a nossa vida. O povo de Deus tem um dia de descanso. O povo de Deus, após a sua morte, após o corpo glorificado, após a ascensão, Cristo se ascendeu nos céus.
Nós que ficarmos vivos, encontraremos com Ele nos ares. Então o povo de Deus, que permaneceu firme até o último dia, não deixaram se levar pela dureza do coração, ouviu a voz do Espírito Santo, chegará no último dia e receberá o dia, tanto o seu galardão como o dia do descanso. Isso é promessa dele em Hebreus. E a própria palavra fala, na parte B do 4, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ou seja, quem que não vai entrar? Aqueles que são incrédulos, aqueles que são perversos, aqueles que praticamente resolveram cumprir com o próprio desejo do coração, as paixões infames. Como diz a própria palavra de Deus, certamente nós que fomos separados compreenderíamos claramente quais são as coisas que são dadas livremente por Deus, através de Cristo Jesus. Amém, gente? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se a gente está ouvindo a voz de Deus, através do Espírito Santo, nós não devemos endurecer o nosso coração. A Bíblia diz que em Josué houve um outro Espírito, não o mesmo Espírito que estava nesse povo. O Espírito de Deus claramente não pode ser resistido, porque se o Espírito de Deus fosse resistido, até Josué e Caleb resistiriam por chegar diante da terra e olhariam e observariam os gigantes, observariam os problemas. Quando Deus separa para si um povo escolhido, como disse para aquele povo, eu separei para mim, não lembra o número lá, 3.000, alguém lembra? 5.000, 7.000 homens que não se dobraram ante Jezabel, não se dobraram, o próprio Deus separou. Josué e Caleb foram separados para entrar no repouso de Deus, porque houve um outro espírito dentro deles, houve uma outra fé, houve um outro tipo de visão, outros olhos. Por isso que na oração de domingo passado nós falávamos para Deus, ó Deus, coloca um anjo nos nossos olhos, para que nós venhamos poder contemplar somente aquilo que é da boa vontade do Senhor. A Bíblia mesmo diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas, andará nas trevas, mas se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo andará na luz, na luz. Ou seja, se os nossos olhos contemplam aquilo que é bom, nosso corpo andará na luz. Era essa a certeza que Josué e Caleb tinham. Por isso que eles faziam calar o povo. Por isso que Josué falava, se o Senhor se agrada da gente, Ele tem que se agradar da gente, para que a gente possa entrar no repouso. O que é o repouso do povo de Deus hoje? Hein, pessoal? A salvação. A salvação da nossa alma. Você quer ser salvo? Sim ou não? Não seja rebelde. Não seja incrédulo. Não seja perverso. Não ouça a voz do seu coração, porque o coração é enganoso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau ao ponto de afastar vocês do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falavam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animemos uns aos outros, mutualmente. A própria palavra disse isso, ou seja, a fim de que nenhum de vocês se deixem enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração por causa dele. É isso que as Escrituras dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os antepassados, quando se revoltaram contra Moisés e Arão. Não sejam como eles. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Por acaso não foi os israelitas, o mesmo povo que Deus estava tirando da escravidão? Ei, pessoal, por acaso não foi esse povo? Foram todos o que Moisés tirou do Egito, todos. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto, sendo abatidos e exterminados pela desobediência. E não se achou sobre eles nenhuma virtude, não se achou sobre eles nenhuma justa, não se achou sobre eles justa as suas obras, não se achou, pois foram mais de 10 vezes que os israelitas acenderam a ira de Deus. Ou seja, o mesmo povo que viram os sinais de Deus é o mesmo povo que morreu porque foram entregue às suas paixões e os seus
desejos, as suas paixões e as suas vontades, as suas paixões e os seus interesses. Sabe qual é, de fato? Sabe quando de fato Deus ele desiste de alguém? Vocês sabem, pessoal? Quando de fato Deus desiste de alguém? É quando ele tira a sua mão e deixa a pessoa saciar a sua carne com os desejos do seu coração. Quando alguém fala assim, Deus se esqueceu de mim, Deus se afastou de mim, olha a vida dessa pessoa, desejo pelo pecado, sacia a sua carne no pecado. Ou seja, são entregues essas pessoas para suas próprias paixões e vontades. Pastor, aonde está escrito isso? Romanos capítulo 1, 18, para a gente encerrar. Vocês estão entendendo, gente? A idolatria e a depravação dos homens. Todos acharam? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela mentira, pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, ó 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração. Olha para cá um minutinho, meu Deus do céu. Conheceram a Deus, conheceram os atributos de Deus, os atributos invisíveis que são manifestados antes, muitos antes da criação do mundo. Veja bem que a Bíblia diz que a ira de Deus é revelada dos céus contra todo homem que inverte a verdade de Deus em mentira, em injustiça. Aquele povo de Números, quando Moisés liberta aquele povo, eles estavam caminhando, peregrinando do deserto, vendo os sinais de Deus, mas inverteram a verdade de Deus em mentira. Queriam ouvir o seu próprio coração. Foi por isso que o próprio Deus entregou eles para a dureza do coração deles. Veja bem que a Bíblia diz que eles caíram por causa da dureza do coração. Hebreus fala a mesma coisa, que tudo começa no nosso coração. Nós não vamos entrar no repouso se nós cumprirmos com o desejo do coração. Romanos 1,18 está falando que Deus, o próprio Deus, entregou esses homens, essas mulheres, essas pessoas, para que eles venham praticamente cumprir com o desejo, a concupiscência de seu próprio coração. O Augusto Nicodemos falou uma coisa que é verdade. O nosso coração, estou falando dos cristãos verdadeiros, dos salvos aqui. O coração do salvo, o coração dos nascidos de Deus, ele é tão perverso, ele é tão ruim quanto o coração de um homicida, quanto o coração de um estrupador, quanto o coração de um matador, quanto o coração da pior pessoa que existe na terra. Como assim, pastor? Sabe qual é a diferença? A diferença é que os salvos, Deus, através da sua misericórdia, bloqueia o coração dos salvos para que eles não venham cumprir com o desejo do seu próprio coração. Seu próprio coração. Você não tem desejo? Você não luta contra o seu coração? Por que você luta? Porque você sabe que se você cumprir com o seu coração, você está pecando contra Deus. É isso que Deus faz.
Deus bloqueia a ação do nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Ele. Por isso que Deus entregou esses homens. Olha o que diz o 28, 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus fez o quê? Os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolenes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Viu a lista aqui de pessoas que a gente acabou de dizer, dos maus? Presunçosos, avarentos, malignos, homicidas. Tudo isso o próprio Deus os entregou. O próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável. Se você vê uma pessoa hoje que ela mata, é homicida, que ela é difamadora, caluniadora, que ela é maligna, tudo isso o próprio Deus deixa para que no último dia a pessoa seja digna de morte. Não somente aqueles que praticam tal coisa, mas como aqueles que consentem aos que fazem. Vamos botar um exemplo. Uma pessoa que ela é, vamos lá, uma pessoa que é adúltera, um homem que é casado e trai a esposa. Aí ele pega e ele incentiva o outro amigo a trair a esposa dele porque ele faz isso. Esse homem que trai a esposa é digno de morte, a Bíblia diz que ele vai ser morto no último dia, se ele não se arrepender, e também porque ele consente para outras pessoas fizerem, e outras pessoas vão cair da mesma forma. Ou seja, tudo isso acontece da mesma forma no coração do justo, no coração do salvo, no coração daqueles que Deus o libertou. Mas a diferença é que o próprio Deus não nos entrega para cometer tal ato. Deus bloqueia a ação do nosso coração. Por isso que quando Deus age na vida do homem, Ele age dentro do coração. Amém, gente? Por isso que eu sempre falo, quem que é o seu maior inimigo? O seu coração, você mesmo. Você tem que lutar contra você todos os dias, contra a sua vontade todos os dias. Quando você acorda, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, é uma guerra constante. Constante, todo dia, a sua cabeça gira em cima do pecado. É que, como eu sempre falo, o problema não está aqui. O problema está quando você pratica, quando você consuma. O diabo trabalha na mente, mas a morte vem quando é consumada no coração. A própria palavra fala isso. Ou seja, luta contra a sua vontade, luta contra você mesmo. Seu maior inimigo sempre será o seu coração. Amém, gente? Entenderam a palavra? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Olha como o livro de Números 14, 20, ele é o mesmo texto de Hebreus que está ligado à igreja de hoje em dia. Quando vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Os vossos pais fizeram isso. Talvez vocês já acenderam a ira de Deus uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, o momento de parar é hoje. Amém, gente? Vamos ficar de pé? Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece. Graças a Deus.